Tudo bem, vamos começar aqui mais um dia muito diferente, um dia muito especial para o mundo e também para o mercado financeiro, que é o dia da posse do Donald Trump. E nesse dia é feriado nos Estados Unidos, o feriado de Martin Luther King, e às 11h30 da manhã nós teremos o início do processo de posse de Trump, que vai poder assinar, decretar cerca de 100 medidas provisórias que trarão impactos automáticos para os Estados Unidos e para o mundo, tá? As expectativas são grandes. O Trump vem aí com um- uma série de ações bastante interessantes aí nos últimos tempos, inclusive a meme coin dele, né? Cara, é impressionante. O cara colocou a meme coin, teve em dias uma valorização de 1.200% na meme coin dele, né? Então ele mantém aí aquela promessa de fazer um fundo de reserva em Bitcoin, né, para os Estados Unidos. E para quem opera esse ativo, existe sim uma expectativa aí da Bitcoin e também na carona do Bitcoin, várias criptomoedas também terem uma disparada significativa nos momentos iniciais da posse. Agora, temos que prestar muita atenção nisso, né? Aqueles que operam aí sabem que quanto mais o povo compra, mais estoque fica acumulado lá embaixo. E sabendo disso e buscando liquidez, o, quando o Bitcoin ou as outras criptos resolverem descer, elas vêm para pegar a liquidez da galera. Então, o que eu super recomendo para vocês é que aproveitem essa estilingada e vão trabalhando com trailing stop automático aí, para que vocês não, de repente, sofram aí uma surpresa de acabar devolvendo todo o lucro, todo o ganho que poderá vir a acontecer, tá bom? A gente tem aí um cenário aqui nas commodities, que é um cenário interessante. O minério de ferro ele terminou a semana passada aí em alta, hoje não tem ADR da Vale, porque é feriado lá nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui uma taxa de juros que estava mais alta antes da abertura do mercado, estava uma taxa de juros aqui, os DI futuros estavam acima de 1% e agora eles estão praticamente no zero. O VIX ele permanece o mesmo de antes da abertura do mercado, tá? Aqui a gente tem um 0 a 0 no minério de ferro, a gente tem aqui uma baixa no WTI e no Brent, e isso é uma coisa interessante que o estoque de petróleo nos Estados Unidos veio menor, mas o estoque de gasolina veio maior, tá? E aí a gente tem uma derivação aqui desse produto. Para a Petrobras, em termos de faturamento, em termos de produção para atender mercado interno e externo, fica um pouquinho mais complicado. Pode ser bom para negócios globais, tá? Mas para nível de faturamento interno não é tão interessante assim. A gente tem o mercado de tecnologia, né? A Nasdaq, aqui em super alta, né? Temos aqui Tesla a 3,06%, por exemplo, Microsoft a 1,05%, Nvidia a 3,1%. Nvidia está lançando aí um supercomputador, a inteligência artificial, tá? Para lançar aí uma inteligência artificial geral, ou seja, ela vai fazer correlações com vários campos do conhecimento, trazendo soluções muito complexas e dentro dos próximos 5 anos, novas descobertas por conta da inteligência artificial poderão ser feitas como curas de doenças crônicas, por exemplo, soluções aí para cidades e também vai poder trazer aí uma visão para
para quem opera o mercado financeiro de uma forma muito interessante. Para quem é da equipe A, eu já deixei o link aí dessa postagem no Instagram, que é de um professor da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre isso, e está lá no tópico de psicologia do mercado, tá? E também no tópico de robôs. Então, depois dá uma olhadinha lá, tá bom? O dólar aqui a 6,07. Hoje, como o mercado americano está fechado, né, por conta do feriado, a gente não deve ter lá grandes variações do dólar no dia de hoje, e o mercado interno aqui, o mini índice também não deve sofrer lá grandes variações, pelo menos até o início da fala do Trump. Então, se houver uma volatilidade mais significativa, essa volatilidade ela deverá aparecer a partir das falas do Trump, né, a partir das 11h30 da manhã. Até lá, a visão que eu tenho é que o mercado ele deve se comportar de forma lateral, tá? Quero aproveitar aqui e falar para vocês, como a semana ela promete, né, ter uma volatilidade maior do que a gente está acostumado nos últimos 3 anos. Aqui, aliás, não é a semana, essa semana é o início de um processo de que o ciclo de mercado financeiro deve mudar, tá? Então, a gente precisa ficar muito esperto com as adaptações necessárias que a gente precisa ter para poder fazer as operações de uma maneira mais segura, tá? Porque a gente sabe que o comportamento do mini índice, ele é um comportamento que visa muito a liquidez. Todo o ativo visa liquidez, mas o mini índice ele é especialista em subir fazendo a liquidez, buscando o stop da galera que deixou os stops aqui, e depois ele volta, dá a entender que vai romper esse topo aqui, aí o pessoal compra e ele volta de novo, e aí depois ele vem subindo de novo. Então, o tempo todo para cima e para baixo é busca de liquidez, e isso para a conta real é um perigo em períodos de grande volatilidade. Você precisa ter um stop muito grande e parece que, como o Dr. Fabrício fala, né? Trader é um bicho que é azarado, então parece que o preço vai lá só para pegar o seu alvo e depois ele volta. Mas a gente sabe que não é só o nosso alvo, né? O mesmo lugar onde você deixou o seu stop é o lugar onde milhões de pessoas deixaram o stop. E a robozada, a automação, ela consegue sacar aí qual que é o preço e o número de contratos relacionado ao preço. Ele vai lá buscar exatamente por conta de uma leitura algorítmica que é feita da aba Times and Trades, tá? Então, protejam o seu capital nessa semana, e para isso vocês têm aqui a oportunidade de operar na plataforma da Trade Arena. Estão abertas aqui as inscrições tanto para o torneio semanal do índice quanto para o torneio semanal do dólar, tá certo? Devido a uma pesquisa feita pela própria Trade Arena, a maior parte das pessoas solicitou algumas mudanças nos torneios, que era o valor do torneio, um valor um pouco maior, e isso me parece ser bastante óbvio, porque se o valor da arrecadação no torneio é maior, o prêmio também é maior. E também solicitaram algumas mudanças nas configurações. Então, aqui no mini índice, a gente está com um saldo, uma margem de R$ 6.000, com limite de perda diária de R$ 2.000. Tá? Em vez de ser 10 contratos, nós temos aqui 15 mini contratos, tá certo? E no dólar, a gente tem uma margem maior ainda, tá? Que está com uma margem de R$ 10.000, com limite de perda diária de R$ 3.000 e com 15 mini contratos também. Então, isso aqui essas mudanças, elas vão exigir de você um aperfeiçoamento do seu gerenciamento de risco, tá? Então, vocês têm uma ampliação maior, tanto de margem quanto de limite de perda diária, quanto do número de mini contratos. Então, você vai precisar ajustar o seu, a sua gestão de capital em função também da volatilidade que a gente deve receber aí nos próximos dias, e que vai ser apenas o início de uma nova movimentação do mercado financeiro que parece que, né, ao que tudo indica,
é que o mercado ele vai deixar de ficar lateral como tem ficado aí nos últimos anos, tá? Então, a gente provavelmente vai ter rompimentos, né, desses últimos anos de máximas e mínimas históricas, né, se o preço realmente for para cima ou para baixo, a depender do ativo que você está olhando. E é importante que você consiga fazer na sua conta real apenas aquelas operações que você fala assim, puta, essa aqui é imperdível, mesmo que dê o stop ali, vamos para cima, mas essa aqui é imperdível. Tem gente que não concorda com esse tipo de raciocínio, porque não tem como foco principal a proteção do investimento. Tem como foco principal a oportunidade, entre aspas, de poder duplicar, triplicar, quintuplicar o capital e que tudo bem se a pessoa puder arriscar isso, se ela tiver capital para isso, tá? Mas a grande realidade da maioria dos traders brasileiros, tá? Não é essa. Então, assim, mais ou menos o capiroto falando assim para você, agora é hora de ganhar o dinheiro, agora é hora de fazer trades de tendência, movimentos mais longos. A gente mantém a mesma linha. Vamos proteger o nosso capital em primeiro lugar. Investimento, mundo de investimento, principalmente renda variável, principalmente destacando ainda mais o day trade, a gente sabe que a volatilidade ela pode ser muito grande e é legal que todos nós consigamos rentabilizar o nosso capital e não prejudicar os ganhos que a gente tem, tá? Então, a ideia continua sendo, vamos proteger para minimizar o risco das nossas operações. E nada melhor do que você proteger o seu capital fazendo as operações em um ambiente de baixo custo, que é a Trade Arena, tá certo? Se isso faz sentido para você, então as inscrições estão abertas lá no torneio. Se você não quer participar de torneio, tem as contas safe. Se você está acostumado a trabalhar alavancado, já tem uma pessoa que já é mais experiente, nas contas safe, vocês têm é, um depósito limite de R$ 300, e tem gente que está fechando uma conta safe em uma semana, né, que são 5 dias úteis, tem gente que está fechando em 7 dias úteis, 10 dias úteis, né? Então, fechando três contas safe no mês, por exemplo, a R$ 300, significa que em cada conta você vai conseguir ter R$ 600 de lucro vezes 3.800. É um pouco mais que um salário mínimo no mês, tá? Colocando quanto disso em risco. Para cada conta safe de R$ 300, né? Se você fizer três, você vai colocar 900, mas você re- conseguindo fechar as contas safe, você recebe esses 900 de volta, tá certo? E ainda vai ganhar o lucro de 100 a 200% do seu capital, dependendo do valor que você fechar a sua conta safe, tá bom? Ah, eu não quero colocar todo esse dinheiro. Tá bom, você pode começar com R$ 25. Então você vai colocar em risco apenas 75, tá certo? E isso não dá para comparar nem com um mini contrato E em bom dia a uma todos. corretora, tá? Então, tomem muito cuidado aí com essa, com essa situação, tá bom? Vamos lá, agora são 9h15 e a gente tem a nossa região da Trap Zone já definida, e a região da nossa Trap Zone se dá aqui entre as linhas azuis do gráfico. Se você é iniciante e você nunca ouviu falar sobre essa Trap Zone, entenda. Existe uma região do gráfico que fica entre essas linhas azuis aqui, que é uma região que tem uma atuação de robôs de grandes instituições e conseguem ler quantas pessoas entraram em qual preço e aonde que essas pessoas colocaram seu limite de perdas, que nós chamamos de stop. E essa robozada, ela vive de liquidez. E liquidez aqui no day trade é o quê? É pegar o stop de quem está começando e não entende muito bem
o que está fazendo no mercado, tá? Então, o mercado ele vai fazendo espécies de manipulação, enganando as pessoas para os seus pontos de entrada, para justamente alcançar esse dinheiro que ficou preso, no estoque das pessoas, e assim o institucional vai ganhando dinheiro. Como o mercado brasileiro é um mercado que é muito dependente do mercado norte-americano, quando lá a bolsa está fechada, que é o caso de hoje, a volatilidade tende a diminuir, então os CPFs tendem a fazer aí as suas operações, e sem tanta volatilidade por conta do não funcionamento das bolsas nos Estados Unidos, aí o CPF no Brasil ele fica mais exposto à automação dos grandes institucionais. Então, a melhor atitude é não operar dentro dessa região. Existem outras duas regiões que são muito interessantes, que são as regiões aonde o preço tende, não é que vai, ele tende a fazer correções do preço, tá? Que são essas regiões em azul que eu estou destacando aqui nesse momento. Então, estatisticamente, existe uma. Olha o microfone aberto aí, galera, por favor. Quem tiver com o microfone aberto aí, por favor, fecha, por gentileza. Ele ainda não sabe comer sozinho, ó. Então, essas regiões em azul aqui são as regiões aonde, quando o preço alcança essas regiões, como elas representam limites de volatilidade, é onde o preço ele naturalmente vai sentir uma dificuldade, uma movimentação de defesa, tanto comprador, tanto vendedora quanto compradora. Vamos lá, que eu tenho que mutar um pouco. Então, o preço chegando nas extremidades aqui, ele tende a encontrar uma resistência e fazer uma correção, tá bom? E para que o preço consiga avançar para além dessas regiões, é preciso uma ação institucional bastante forte para que o preço possa romper essas regiões, tá? Então, aqui da linha tracejada lilás para cima, nós vamos ter uma região de compras. E da linha institucional, da linha tracejada aqui para baixo, nós temos uma região de vendas. Só pintar aqui direitinho. E uma vez que a gente tem essas zonas marcadas, a gente sabe exatamente em termos de estatística, o que é que nós devemos esperar. Nessa região central, que é uma região de armadilha, a gente vai utilizar o setup do café, ou seja, a gente vai evitar fazer operações nessa região. Nas regiões que estão destacadas em azul, a gente tem uma probabilidade maior do preço encontrar dificuldade de evolução, então ele tem uma probabilidade maior de fazer uma correção, principalmente nas extremidades que são as linhas lilás. E se o preço vier a ultrapassar essas linhas lilás, aí ele vem com força, força de um institucional para conseguir trabalhar além dessas regiões. Ah, Marcelo, então você vai comprar em topo, vai vender em fundo. Se essa movimentação de preço vier com força, significa que mercado de alta, de tendência de alta, não tem topo, e mercado de tendência de baixa não tem fundo. Então você não precisa ter medo de achar que o preço vai parar de evoluir para além dessas regiões. Até porque se isso sempre fosse uma regra, o preço nunca sairia do mesmo lugar, né? Sempre ficaria batendo nessas regiões durante décadas, né? E a gente sabe que isso não acontece. Então a gente precisa ver qual é a forma
como esse preço está chegando lá. Se ele chega de uma forma rápida, se chega de uma forma agressiva, a gente tem mais evidências de que esse preço ele vai ser trabalhado em outra região. Se ele chega de uma forma muito capenga, muito molenga, a gente entende que ele vai ter mais dificuldade de chegar nessa região. Então, para você que está iniciando ainda não está familiarizado com esse conceito, é importante que você volte o vídeo e que você reveja esse conceito algumas vezes. E se você tiver dúvidas sobre como fazer operações de uma maneira mais segura, eu recomendo que você acesse o site dentistanabolsa.com.br, que é o site do Dr. Fabrício Chafransky, que é analista CNPI. Bora, por que que ele não está indo? Agora está entrando. E você vai vir aqui nessa aba Conteúdo Educacional. E aqui você vai ter tudo aquilo que você vai precisar saber para começar a fazer as suas operações de uma forma mais segura. Iniciante, antes de você meter o seu dedinho para comprar e vender um ativo, eu considero obrigatório o estudo dessa parte aqui, tá bom? E também nós temos aqui um site que é o site da Liga de Mercado Financeiro Brasileira.com.br. Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Aqui, ó. Ligafinanceirabr.com.br. Ligafinanceirabr.com.br. E aqui tem toda aqui a estrutura e temos os cursos aqui que são 100% gratuitos. A internet está uma beleza hoje, tá? Então você vai ter curso aí de psicologia do trader, vai ter curso de análise técnica, vai ter curso de programação, de renda fixa, de opções, tá? De tape reading, e tudo isso vocês vão poder encontrar aqui dentro desse curso. Mercado internacional, inclusive, tá bom? Então, fica a dica aí para que você possa estudar, se capacitar para fazer aí os seus trades. E se você acredita que precisa de orientação para ser assertivo a maior parte do tempo, ser lucrativo a maior parte do tempo, tem aqui o curso de Day Trade com a sala ao vivo, tá? Que é o projeto Trader Consistente, onde a gente vai fazer as salas ao vivo das 9 às 10:30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Não vamos operar simulador, não vamos operar replay, as aulas são ao vivo. Aliás, com relação a simulador, como o Dr. Fabrício Chafrans, que ele é analista CNPI, ele não pode operar a conta real dele, né, enquanto ele está dando aula para os alunos, tá, para evitar qualquer tipo de influência e manipulação, tá, em benefício próprio. Então, ele só pode usar o simulador. E na Trade Arena, e em mesas proprietárias, o profit que é utilizado é o profit de simulação, tá? E que permite, na Trade Arena, que você faça o saque em conta real. Então, aqui está com o simulador que vocês estão vendo, mas tem aqui, ó, semanal Win23, que é exatamente aquele torneio que eu mostrei para vocês, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu estou logado aqui na plataforma da Trade Arena, participando deste torneio aqui, que é o torneio do índice, tá bom? Se você quiser operar dólar, você vai clicar nesse torneio. Preste bastante atenção que tem que estar aqui, ó, Liga de Mercado Financeiro Brasileira, tá? O link está aqui na descrição do vídeo e quando você se cadastrar, você vem aqui, ó, do lado esquerdo, tem escrito Liga. E para vocês que estão me assistindo aqui ao vivo agora e não fizeram isso ainda, acessem ali o site da Trade Arena e vem aqui em Liga, tá? Quando você clicar em Liga, aqui do lado direito, para vocês vai aparecer um botãozinho escrito Seguir.
vocês clicam nesse botãozinho escrito seguir, tá certo? Porque aí você vai ganhar esse escudo da Liga BR e a gente vai poder identificar você nos torneios, tá certo? E se você tiver o interesse em ter uma evolução acompanhada, assistida sobre a sua performance no day trade, a gente vai fazer encontros regulares, tá? Aonde a gente vai falar sobre a performance, sobre momentos de entrada, falar sobre aspectos psicológicos e emocionais que interferem na questão da tomada de decisões, tá certo? Para quê? Para ajustar aqueles pequenos erros que vão acontecendo durante a operação e que a gente muitas vezes pode ter prejuízos por conta de ansiedade, por conta de medo, né? Pode fazer um trade para ganhar pouquinho, mas pode ser muito corajoso para perder muito, e assim a situação vai acontecendo. Muito bem, olha só, aqui dentro do operacional, que é o operacional que eu estou chamando de trader consistente, aconteceu uma coisa muito interessante que foi o cruzamento dessa média branca com a nuvem. Quando esse cruzamento acontece, a gente vê o preço subindo. E depois que a nuvem cruza de novo aqui essa média branca, a gente vê o preço descendo. Isso é um fato. Você pode olhar para trás e você vai ver isso acontecer na maior parte das vezes, tá bom? Mas esse não é o único critério para entrar numa operação, tá? A princípio, aqui o preço ele está falando, ok, então se cruzou e o preço continua descendo, a gente chegou numa região de fundo, é provável que esse preço continue descendo. Ah, é verdade isso? Sim, mas a coisa não é tão simples assim, tem uma série de regrinhas. Por exemplo, presta atenção nessa média branca com essa média lilás aqui. Se essas médias se cruzarem agora, o preço não desce, o preço vai subir. Mas essas duas médias, elas estão juntas com uma terceira média, que é essa amarela aqui. E aí, o que é que acontece? Não acontece nada, o preço fica parado aqui no meio, entende? Outra leitura de contexto. Se teve essa pernada aqui de baixa, o preço voltou à nuvem e veio exatamente aqui para a mínima, muita gente vendeu. Se muita gente vendeu, o stop das pessoas está onde? Está aqui em cima. O que eu falei no começo da live? A robozada institucional vai buscar o stop da galera. Então é muito mais provável que o preço ele volte para cá, que foi o preço de abertura, para conseguir pegar o stop da galera e depois ele vai avaliar se ele vai continuar subindo ou se ele vai continuar descendo. Então, não é à toa que a maior parte das vezes que você opera dentro dessa região de armadilha, mas parece é um negócio. Na hora que você decide clicar para vender, imediatamente o preço sobe. E quando você decide clicar para comprar, imediatamente o preço desce. Então, isso acontece por quê? Porque, da mesma forma que você está visualizando uma oportunidade, mais 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas que estão operando nesse momento pensam a mesma coisa. E se o pessoal está vendendo aqui, o stop do pessoal está aqui. Se o pessoal estava comprando aqui, o stop do povo estava aqui. Então, é tudo o contrário. Você tem mais probabilidade de dar certo no day trade dentro dessa região aqui, operando ao contrário, do que operando a lógica que você aprendeu, tá? Você tem mais probabilidade. A questão é ter a coragem de fazer. Então, entre uma coisa e outra, como não dá para a gente prever o que vai acontecer, dentro dessa região aqui, a gente tem mais probabilidade de fazer aposta do que fazer negociação. Então, vão ter operações que vão dar certo? Claro que sim. Mas também haverão operações que vão dar errado e bem errado. E aí, a longo prazo, você mais perde do que ganha operando nessa região.
esse operacional que eu estou mostrando para vocês, seguindo ele, se as regras dele forem seguidas tal e qual esse operacional foi elaborado, e que os membros do projeto Trader Consistente, que eu estava mostrando aqui no site do Dr. Fabrício Chafransky, vão ter acesso a todas as regras, ele é um operacional que ele permite operações mais seguras, mais assertivas também dentro dessa região, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer parte, esse projeto ele foi feito por assinatura. Ou seja, você contrata ele por 30 dias. Se você gostar, você tem a opção de continuar. Caso para você 30 dias seja suficiente para você aprender, você não precisa continuar no mês seguinte. Se você não gostar, por qualquer razão, você também cancela a sua assinatura. Se você não puder operar no mês seguinte, por qualquer que seja a sua razão, você fica à vontade para não renovar a sua assinatura mensal. E quando a sua situação lhe permitir voltar, você volta. Tá certo? Marcelo, uma pergunta que eu sempre recebo: Marcelo, essa regra de coloração, esse setup que você está colocando aqui, o valor dessas médias estão disponíveis aí na lógica para a compra? Não. Como é que eu vou conseguir adquirir isso então? Aí você fala comigo no privado, beleza? É um operacional que está dando, em média, 70% de assertividade. Tá? Então, vamos, vamos, vamos ver. E eu espero que ele me dê uma condição de poder apresentar isso para vocês hoje. No entanto, como a gente vai só até às 10h30, tá? É, e o Trump vai começar a falar às 11h30, é muito difícil que o preço saia dessa região amarela até essa região, até esse horário. Das 11h30 em diante, eu vejo mais possibilidades, de acordo com a fala dele, e como o mercado vai receber isso, fazendo com que o preço se desloque para cima ou para baixo. Tá bom? Então, por enquanto, aqui é o setup do café. A gente não faz nada. Deixa a CPFizada clicar aí à vontade. Aqui a gente não vai meter o dedinho. Dúvidas, perguntas, angústias, frustrações, como é que estão vocês? Marcelo, bom dia. Bom dia. Tudo bom? É o Robert. E aí, Robert? Certo. Não, sobre o trader consistente ali, né? Seria Aham. uma outra sala É, a diferente dessa que gente, está junto? a gente vai juntar o pessoal do Projeto Trader Consistente nessa sala até as 10h30. E das 10h30 Ah, tá. para frente, aí a gente tem uma sala só para quem participa do projeto, Ah, tá? entendi. E temos os encontros que vão ser determinados junto com a equipe para que a gente possa falar sobre comportamento, sobre psicologia e desenvolvimento do emocional do trader, Tá, tá? Que entendi. aí é exclusivo do pessoal do projeto. No projeto também, as automações que o pessoal da equipe A já tem, que é do Tilson e do Metralhadora, estarão disponíveis para quem quiser assinar. Tá? Para quem ainda não sabe, o robô metralhador é um robô que trabalha muito bem em situações de lateralização, né, de pouca movimentação, e geralmente nós temos esse comportamento no índice no período da tarde. E no dólar, a gente tem o operacional do Tilson, que é um operacional para movimentos de mais movimentações de força, movimentações de tendência, porque o dólar tem um comportamento mais direcional que o índice. Ou seja, quando o dólar sobe, ele sobe, e quando ele desce aí com mais apetite, vamos dizer assim, né? E aqui no dólar a gente também tem, né, a região da Trap Zone da mesma forma que a gente tem
lá no índice, aqui sendo o limite de volatilidade média do preço. E a gente tem o limite, a gente tem a região de correção, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E da mesma forma, a área de compras e a área de vendas. Só que as regras para operar o índice e o dólar são diferentes porque eles têm comportamentos diferentes. A gente está vendo o dólar se aproximar aqui do limite de volatilidade na parte superior, e a gente vai avaliar se esse limite de volatilidade superior do dólar vai ser respeitado. Marcelo, o que que são essas duas linhas amarelas aqui? Foram marcações que eu fiz na semana passada, onde essa região de preço ela funcionou como um suporte, tá? E a gente tem aqui nessa região de preço o 607, que é uma região também que representou uma resistência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 607. Para fazer assim. Deve ser 07 alguns fragmentos aqui, que já está em 609 já. Vamos dar uma olhada aqui para trás para a gente ter um estudo mais significativo. Ó, essa região aqui é uma região que está confirmando aí uma resistência, hein? Coloca aí no chat para mim quem opera dólar aqui no grupo, por favor. O Ivan está operando, só o Ivan está operando dólar? Ivan, então assim, qual é a leitura que eu estou fazendo do dólar nesse momento, tá? Ele pode chegar até o limite de volatilidade? Pode. Mas eu não coloco muita fé ainda na continuidade dele, tá? Mas, Marcelo, por que que você não coloca uma fé nessa continuidade, né? Porque olha só, essa média aqui, a branca, ela é uma média de intensidade mediana. A nuvem, ela é composta de duas médias que são médias rápidas.
E entre essas duas, existem duas médias longas aqui. E para que as coisas possam seguir o fluxo normal, a gente precisa ter uma sequência de médias rápidas, com média mediana e depois as médias longas. E a coisa está meio bagunçada aqui no meio. Então eu tenho forças opostas agindo nesse momento. O que, para limite de volatilidade, é legal pensar em correção, tá? Eu consideraria, olha, esse ponto aqui, essa linha branca aqui, ó, como um ponto interessante caso o preço ele venha evoluir, eu traçaria essa linha aqui, ó, um pouco mais para cima, como uma possível movimentação de alta e aqui ele encontre uma resistência, sabe? Que está aqui no 6,06 e 10. Tá bom? Aqui eu pensaria. Só que dos 6,10, né? 6,97 para o 6,10, assim, ter essa oscilação no dólar nesse momento. Agora, se essa média branca aqui, ela cruzar essas duas, aí, meu irmão, eu vou pensar que o dólar vai bater, ele vai dar uma parada aqui. Mas enquanto essa média branca não cruzar essas duas aqui, para mim, é mercado lateral e mais probabilidade de correção aqui. Beleza? Vamos voltar lá para o índice para ver como é que a coisa tá. Olha lá. Mercado superlateral. Ricardo também opera dólar e o Ivan. Tá? Pô, só duas pessoas operando dólar. Marcelo, você opera dólar também? De vez em nunca. Mas por quê, Marcelo? É porque o stop do dólar machuca muito. O ganho é bom? É. Mas você precisa ter um caixa 5 vezes maior no dólar do que no índice. Então, quer operar o dólar? Beleza, você precisa ter um conhecimento, uma familiaridade com o comportamento do ativo muito grande, tá? E nos últimos anos eu tenho operado índice. Eu voltei a operar dólar esse ano. Então, eu ainda não estou com a familiaridade no dólar para poder trazer uma assertividade de raciocínio ainda muito boa. Só opero divergência nas regiões de volatilidade, porém esse mês não está funcionando. Já parei de operar esse mês. Olha lá o que o Ricardo está falando. Existe uma regrinha de operação ali no dólar, que é o que ele está explicando para você que está vendo aqui pela primeira vez. E essa regrinha é o seguinte: é o esperar o preço do dólar chegar nessa região aqui, e aqui ele fazer uma divergência de IFR, ou seja, com esse indicador aqui de baixo. Então, se aqui nesse indicador aqui de baixo ele fizer topos mais baixos, né, ele sobe aqui e faz um topo alto, depois ele vem e faz um topo mais baixo que o anterior, e aqui acontece o contrário, é uma divergência de FR. A divergência de FR indica que existe uma contradição no volume a ser negociado, ou seja, traduzindo, é um possível enfraquecimento do, da movimentação do preço. E aí ele tende a fazer uma correção. Mas nesse mês, o Ricardo está falando que não está rolando, não está dando certo essas divergências. E por quê? Porque a gente está passando por intervenção do Banco Central Brasileiro. Então, o padrão não se aplica quando o Banco Central está buscando controlar a inflação vendendo dólar. Então, não vai funcionar. Essa regra, temporariamente, até que o Banco Central
pare de fazer as intervenções, e hoje tem duas intervenções previstas no dia de hoje, tá? Não é legal operar o dólar, porque a intervenção do Banco Central pode deslocar o preço para um sentido contrário da sua entrada sem te avisar, né? Quando a gente olha para o calendário econômico do dia de hoje, cadê o bichinho? Aqui, ó, calendário econômico. A agenda está vazia, não tem nada. Mas a gente sabe que o Banco Central deve fazer duas intervenções hoje. Aí você mete o dedinho justamente na hora que o Banco Central vai fazer uma operação. Aí pronto, lascou. Tá? Então vamos seguir aqui para o índice. Olha só, houve um cruzamento da média lilás com a média branca. Esse cruzamento acontecendo aqui, ele vai dizer para mim, Marcelo, o preço não desce. Pelo contrário, o preço vai subir. Ué, Marcelo, mas o preço está descendo. Calma, cocada. O que é que o preço está fazendo aqui, ó? Ele fez um fundo uma vez, duas vezes, três vezes, essa ele rompeu. Quando esse box é gerado aqui para baixo, o que que acontece com os traders? Eles vendem, colocando os alvos aqui embaixo. Aonde vai ficar o stop deles? Aqui em cima. Então a robozada, lá na aba Times and Trades, olha para essa situação e fala: vamos buscar o stop da galera aqui em cima. Ele só vai continuar descendo se acontecer um cruzamento novamente dessa média com essa média de novo. Se essa média voltar a passar para baixo, o preço desce. Então, essa situação de que ele rompeu, em vez dessa média branca inclinar para cima, rompendo essa outra média amarela aqui, né? Como isso não aconteceu, pelo contrário, elas estão muito próximas uma das outras, a gente tem uma indefinição do que pode vir a acontecer. As médias não estão me dando uma informação assertiva o suficiente para poder me trazer confiança o suficiente para poder fazer uma operação. A princípio, como essa média ainda não cruzou novamente com essa, eu penso mais em compra do que em venda. E olha lá o preço voltando aqui para a nuvem, ganhando força, né? Ele recebeu uma força aqui, e agora ele vai ter que superar essa nuvem. Se ele rompe essa nuvem aqui, eu dou quase certeza para vocês de que o preço vai voltar para cá, para o preço de abertura. Por quê? Porque é aqui que está o stop da galera. E quem trabalha com stop é, técnico, o stop vai estar acima dessa média aqui, tá? Quem trabalha com stop técnico. Quem trabalha com stop financeiro, provavelmente o stop vai estar aqui entre o fechamento do dia anterior e essas médias aqui, que é um stopzinho mais curtinho. Mas aqui, olha, estão muito, muito juntas uma das outras. Eu gostaria de ter visto essa média branca ficando pelo menos reta ou, de preferência, que ela tivesse subindo. Se ela cruzasse com essa outra aqui, a gente ia ver o preço dar uma porrada aqui para cima bem rápido. São 9 horas e 53 minutos, faltam 7 minutinhos aí para a abertura do mercado à vista e entramos num período, num horário em que a gente não deve fazer operação nenhuma, tá? Eu tenho uma regrinha e o doutor Fabrício até fala assim, olha, quando dá 10 para as 10, o Marcelo vai no banheiro fazer o número 2, né? E volta só depois das 10h10, né? Quando ele tá tocando a live, que são os dias de terça e quinta-feira, ele falava isso, ele parou de falar um pouquinho, acho que já cansou,
tá? Mas na verdade é o horário que eu costumo fazer ligações para os meus pacientes para confirmar as consultas no período da tarde, né? E, e aí ele faz essa brincadeira aí, né? E por quê? É porque quando você mete o dedinho aí, você está lidando com um nível de emoções muito grande. Por exemplo, você sabe que o mercado à vista vai abrir. Aí você fala, eita, depois que o mercado à vista abrir, o comportamento vai mudar. Então, se eu estou acreditando que o mercado vai subir, o que é que eu vou buscar fazer? Eu vou buscar esperar o preço chegar bem na minimazinha aqui para fazer uma compra, porque eu acredito que o mercado vai subir, eu quero ter a maior lucratividade possível. A fazer uma venda no maior preço possível para poder ter a maior lucratividade possível, né? E dessa forma, essa ansiedade, essa coisa de querer prever o que vai acontecer, é o que acontece com milhões de outros traders. Só que, ao fazer isso, ao dar entrada nessas ordens, o book de ofertas começa a encher, e aí a gente vai ter a leitura da robozada institucional, aonde temos mais posições compradoras e vendedoras, e qual é a quantidade de stop que existe em cada região. Aquela região onde tiver maior probabilidade de rentabilidade institucional é para onde o preço vai. Ou seja, ele geralmente tende a ir ao contrário da sua posição, tá? Então, é uma situação perigosa de se posicionar dentro desse horário. É um acúmulo de ordens que vão acontecendo. Quem opera fluxo, quem opera tape reading, começa a ver o aumento dessas posições e busca acompanhar e se posicionar junto do mesmo preço aonde tem o maior acúmulo de posições, porque ele quer pegar um movimento de manada. Só que essas posições aumentadas podem ser apenas um blefe. Você entra ali, na hora que o preço estiver chegando para pegar a sua entrada, a pessoa vai lá e cancela a ordem e você fica sozinho, entre aspas, tá? Numa região de baixa liquidez, o institucional que estava comprando, ele entra vendendo, pega o teu estoque, depois ele faz a liquidez dele e deixa o mercado voltar só para te violinar. Sacanagem, né? Olha lá o que eu estava falando. Os bonitinhos venderam aqui, achando que o preço ia ter continuidade de baixa. A robozada vem devagarzinho. Vamos pegar o stop do povo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver como é que tá o dólar. Ó, o preço nem conseguiu chegar aqui no limite de volatilidade. Ele se aproximou, fez um box de reversão. E aqui, o que que vai acontecer? Ele vai descer, ele vai subir? Não dá para saber. Não dá para operar. Trap zone. Mercado sem volume financeiro se torna mais errático do que ele já é. Então, vamos tomar café. Ó, as médias estão praticamente juntas, né? E a gente vê uma possibilidade de haver ainda um cruzamento novamente dessa média. Indefinição total. Ah, Marcelo, então não clicar em compra ou em venda é igual a não operar? É igual a não executar a operação, mas fazer a sua análise pensando no princípio de proteção do seu capital, não clicar é operar sim. Fechar um dia no zero é bom? Depende do referencial.
Fechar um dia no zero, quando você poderia ter lucro, é ruim. Mas fechar o dia no zero, quando você poderia ter tido prejuízo, é bom. Então depende do que você entende como ser bom ou ruim fechar o dia sem operar, tá? Então, o que é que eu vou utilizar como filtro para saber se foi bom ou se não foi? Se você executar as suas operações de acordo com aquilo que faz parte dos seus critérios, de acordo com o operacional que você usa, de acordo com as regras que estão dentro do operacional, se você executou elas, você operou bem, independente de ter dado lucro ou prejuízo. Você cumpriu com o planejamento. Se você opera sem saber exatamente quais são os critérios daquilo que você está operando, sem saber quais são as regras, é um dia terrível. Porque você está operando o resultado do seu processo interno de pensamentos. Você está operando o que você acredita ser mais provável. Acredita ser mais possível de acordo com o que você está vendo. Ah, eu estou vendo aqui então que deu um box vermelho, está vindo aqui um outro de confirmação, está vindo para romper esse fundo. Então, eu acredito que agora ele desce. A média está junto com a outra média aqui ainda, ó. No meu critério, essa situação é uma situação de indefinição. Eu não tenho como saber se o preço vai descer ou não. Se ele cruza para baixo e a média lilás vem para cima, tem uma probabilidade maior do preço descer? Sim, tem sim. Mas eu preciso ver um distanciamento dessas duas médias. Enquanto elas estão aqui juntas, não dá para eu poder afirmar nada. Quem vai decidir aqui é a automação. 10 e 2. Os papéis não abriram. A gente tem uma taxa de juros futura que estava aqui num limite, num ponto mais alto, né? E juros futuros alto significa que o interesse do institucional é vender. O índice caminhando aqui no sentido para baixo, porque a taxa de juros está alta. Está coerente isso? Claro que está. Então, eu vou precisar esperar a abertura do mercado, o Itaú abre para baixo, a 0, a 0,22 de baixa, mas o preço está subindo. Petro e Vale ainda não abriram. Coisa contraditória, não é? O Itaú baixar e o preço subir. O que está acontecendo aqui? Ó, Petro, ao contrário do Itaú, abre em alta e a Vale abre despencando. Foi lá para menos 0,50. Temos Vale e Itaú trabalhando aqui abaixo e a Petro está no 0,13, 0,14, oscilando, agora está no 0,5. Itaú desceu mais. Então, o que o preço está fazendo aqui se a maior parte deveria estar descendo? Está vindo buscar o stop da galera. Isso aqui é resultado do quê? De automação, de robô institucional que está vindo só pegar o stop do povo. Então, nesse momento, o robô dos institucionais encheram os bolsos de ganhar dinheiro de todo mundo que vendeu aqui, ó. Todo mundo que vendeu aqui, ó.
Todo mundo que vendeu nesse rompimento aqui, ó, desse fundo, nessa situação e nessa situação, e colocaram os stops aqui em cima, acabaram de sair da operação porque foram estopados. Lembra que eu tinha falado que o stop técnico tinha que ser acima dessa média aqui? Olha até onde o preço foi. Quem estava posicionado naquela hora que eu estava falando aqui em cima ainda não foi estopado. Aí a gente tem que ver se o preço ele vai seguir essa continuidade para pegar o resquício de stop que ainda ficou aqui. A Petro resolve subir, a Vale recuperou, o Itaú recuperou e o DI está caindo. Diante dessa movimentação, o mercado está buscando o quê? Um reequilíbrio. E esse reequilíbrio está dentro de uma zona central do campo de jogo, o que vai caracterizar a continuidade de um mercado lateral, dentro de uma trap zone. Não dá para operar. Vamos dar uma olhada no dólar? Ó, o preço está sendo negociado aqui nessa região que eu marquei do 0,9, para cima e para baixo aqui. Ele tentou se aproximar mais uma vez do limite de volatilidade ali e recebeu uma pancada para baixo. Ele chega perto da média aqui, recebe uma pancada para cima e fica nessa negociação. O que que a gente está vendo aqui? Que a média branca ela está vindo para trazer um rompimento dessas duas outras médias. Se esse rompimento vai acontecer ou não, eu não sei. É o que eu estou vendo. Agora, se eles só vão se juntar e vão continuar juntinhos de mão dadas aqui, essas três médias, a gente vai precisar ver. Eu só vou começar a pensar em compra no dólar se essa média branca romper essas duas outras médias e se elevar junto com a nuvem de forma com uma angulação bem ascendente. Marcelo, pensando no contexto macroeconômico, é possível que isso aconteça? Eu acho que sim. Por quê? Por conta da posse do Trump. O dólar, o mercado norte-americano vai ficar com a economia aquecida, o que é bom para os Estados Unidos é ruim para o Brasil. Então, a moeda norte-americana se fortalece e para a gente ela fica mais cara. Então, o preço deve subir. E se no dólar o preço deve subir, no índice o preço deve descer. Marcelo, está acontecendo o contrário. Ó, aqui a média branca, ela rompeu a nuvem e gerou um sinal comprador. Isso aqui é um sinal de compra interessante? Sim, senhor. É um sinal de compra interessante, sim. Se eu fizesse essa primeira operação só com três contratos, será que entrando no sinal teria dado bom? Ó, já teria pego os dois alvos. Você opera direto no sinal ou na confirmação do sinal? Sempre na confirmação. Aqui, ó. Teria pego os dois alvos aí. Se fosse direto no sinal, quase o terceiro alvo. Marcelo, você está acreditando aqui nessa continuidade de alta? Não mesmo. O que é que você acha que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei do pessoal que tinha entrado nas vendas aqui e que o stop técnico estava em cima da média amarela? Para mim, o que está acontecendo é que o mercado só veio buscar o stop da galera que entrou logo na abertura do mercado vendendo, para tirar todo mundo da operação, ficar com os bolsos cheios de dinheiro no institucional e mandar a CPFizada ficar pé da vida. Ou seja, todo mundo que entrou vendendo
no índice e não zerou a operação aqui, foi estopado agora. A não ser que o maluco tivesse deixado um stop para lá de técnico acima dessa última máxima aqui, nessa região aqui, ó. Se o cara foi maluco o suficiente para deixar o stop aqui, o cara tá arriscando 5-1 invertido ou mais. Isso não é proteger o capital, isso é querer quebrar a conta. Vamos voltar a dar uma olhada aqui no 2MV correlação. Ó, o Itaú, que estava começando aqui embaixo, ele recuperou e está subindo com uma força bacana. A Petro, que começou mais modesta, está subindo de uma forma bacana. O DI continua alto. A Vale tentou recuperar e não conseguiu. Então a gente tem que aguardar aqui as cenas dos próximos capítulos aqui. E você está vendo que o índice está se comportando de maneira contrária ao 2MV correlação? Quando o Itaú estava aqui embaixo, o preço estava subindo. Agora o Itaú está aqui em cima e o preço ele está querendo vir aqui para baixo. Operar aos contrários, né? Vamos dar uma olhada aqui no diário. No diário, o preço ele está respeitando o 61,8% do FIBO, que foi traçado lá no diário. E o preço aqui é resistência para o índice. 123.314, 123.450 é resistência. 123.450 está acima do limite de volatilidade aqui ainda. Então a gente pode esperar o quê? Que o preço ele venha até aqui, rompa um pouquinho e depois ele tem que fazer uma correção, porque o 61,8% do FIBO está nessa região de preço aqui. Lembra que eu falei que eu não compraria? O indicador, tá? Ele estava dizendo que, quando der sinal, compre. Então, cara, não é o indicador que faz milagre, não. É a leitura do trader que vai falar assim, ó, o indicador está coerente com a minha decisão, está coerente com a minha leitura, então eu vou entrar. Não está coerente, então não entra. Olha a situação aqui. Para quem acompanha o meu indicador aí há algum tempo, ele diz que quando a nuvem cruza a média aqui e dá um sinal vendedor, é para a gente vender. Se isso acontecer aqui agora, eu vou vender? De jeito nenhum. Por quê? Porque dentro dessa regra, essa média branca tem que estar aqui em cima, não pode estar aqui embaixo. Para mim, essa média branca aqui, ela tem que funcionar como suporte, como ela funcionou aqui. Então, até que essa média branca esteja acima dessa média lilás aqui, eu não vou pensar em venda, não. Dúvidas, perguntas, angústias, frustrações, estão entendendo as razões do operacional, não estão entendendo as razões do operacional?
Olha lá, da mesma forma. Vamos olhar para isso aqui direitinho. Ele fez um fundo, ele veio, deu uma agulhada aqui no preço de abertura, no preço de fechamento, fez um box vendedor bonitão, engolfou o box anterior, veio aqui, fez a confirmação de que ele vai continuar descendo. O que que acontece aqui? A galera senta o dedo na venda. Pode ser que o preço desça? Pode. Eu acredito que ele vai descer agora? Não. Por quê, Marcelo? Porque essa média branca tinha que estar acima dessa média lilás aqui. Então, eu acho que ele vem para violinar o povo de novo. Pessoal vendendo aqui, colocando stop aqui em cima, e o preço deve vir novamente, pelo menos retestar essa nuvem no mínimo, se é que ele não vai voltar para o preço de abertura de novo. Ó, agora é uma coisa interessante que está acontecendo. Essa média branca aqui, ela está vindo para cruzar essa nuvem. Aí, passando para baixo, aqui, aí a gente vai ter uma sequência certa de posicionamento das médias. A nuvem, que são médias rápidas, vão estar abaixo da média mediana e a média longa vai estar acima da média mediana. Aí o sequenciamento das médias vai estar legal. Então, se o preço, ó, tá passando aqui, ó, o posicionamento das médias agora está correto. Então, o que que eu tenho que esperar a partir de agora? Um retorno do preço na nuvem, gerar um sinal de venda para aí eu pensar em vender. Aí, beleza. Se esse preço ele chega aqui na nuvem, o que é que vai acontecer com a inclinação dessa média branca? Vai apontar para cima, não vai? Vai. Se ele apontar para cima e cruzar de novo com essa média lilás aqui, vai dar stop. Então, cara, olha, o dia tá uma nhaca terrível para se operar. Estamos dentro da trap zone. A Dani dando bom dia. E aí, Dani? Só sucesso? Graças a Deus, fiz duas vendas ali no dólar, cara, mas não tá desenrolando, né? Banco Central vai entrar aí, eu acho que umas 10h40, né? Vamos ver o que que rola aí, acho que vai ter suave hoje. Pois é. Tava falando que o dólar tá impossível hoje. Não, tá péssimo, porque hoje, na realidade, de manhã, a UBS com o Bradesco, a JP Morgan, meu, os caras tudo descendo sarrafo. E a maldita da NEC estão comprando dólar pesado, cara, assim, entendeu? Então, quando chegava lá embaixo no ajuste, a Necton metia lote, tipo, pesadíssimo, entendeu? Ó, que nem 1.300 lote, coisa assim, tipo, desse nível, sabe? Então, o mercado não desenvolvia, né? E agora tá morto aí, né? Chega ali no 6.100, trava, meu, e não sai dali. Eu acredito que eles ainda estão segurando aí para entrar vendendo pesado talvez às 10h30, né? Para 10h20, eu acho que é Ah, mais ou menos mas dez aí e não dá para quarenta. operar por causa da intervenção, né? É, entendeu? Então tá travado, cara. Tá bem, bem difícil mesmo. E aí, fez alguma coisa aí no índice hoje já? Nada. Aqui a coisa tá muito manipulada, né?
O negócio hoje é zoado, é feriado também, né? Não tem muito É. o que fazer, né, agora, né? Ó, galerinha aí, ó, presta atenção. Aqui é limite de volatilidade média do preço. Então, o preço ele desce aqui, ó, e aí a galera que já tá de saco cheio que não apertou o botão ainda, fala assim, pô, se fechar para cima eu vou comprar e vou levar o preço até essa média aqui, né? Pode ser uma correção? Pode. O que que o indicador trader consistente está dizendo para mim? É que o preço, enquanto essas médias não se cruzarem aqui, o preço continua descendo. Então é possível que o preço ele venha buscar aqui o limite de o suporte principal do doutor. Essa situação de agulhada do renco aqui em uma região importante acaba reforçando para mim a ideia da continuidade do preço para baixo. Tá? Ah, Marcelo, então você não vai fazer operação? Não, por quê? Porque não é a entrada do meu operacional. Ontem eu estava falando com o meu pai que está pensando em voltar a fazer day trade. Ele tirou um ano sabático e ele está pensando em retomar o- as operações, né? Ele veio me perguntar como é que eu estava operando. E eu estava mostrando, explicando para ele sobre esse indicador, né? Aí não deu 10 minutos, ele começou a perguntar, mas e isso? E mais e aquilo? E aquilo outro? Se eu fizer isso, eu falei, pai, não é a regra. A regra é outra. Então, não, não faça. E aí, depois de um tempão, ele falou, ah, já estou cansado, né? Esse preço não dá entrada no ponto que você está falando que tem que entrar e tal. Aí eu falei, bom, então desliga, eu vou continuar gravando o vídeo aqui. Vou continuar, vou fazer uma gravação do vídeo e te mando depois a gravação do vídeo, né? E aí ele desligou, deu uns 20 minutos e a entrada apareceu. Deu mais uns 5 minutos e outra entrada apareceu. Com duas entradas, R$ 280. Finalizou o dia, né? Aí meu pai olhou e falou: Caraca, cara. Isso que está trabalhando, né, com 6 contratos na plataforma da Trade Arena, né? Que é onde eu estou fazendo as minhas operações. Aí ele se animou. Aí eu falei: Olha, tendo o seguinte, só vou deixar você voltar a operar, né? Se você decidir que não é o que você pensa, é a regra do operacional. Se você conseguir falar assim, beleza, entendi que a regra do operacional é essa, vou cumprir com a regra, dando gain ou dando stop e aceitando o stop, beleza. Aí tudo bem. Se não aceitar o stop, ainda estando na Trade Arena, e de verdade, você vai estar arriscando um dinheiro muito pequeno,
Aí tem que parar e parar definitivamente. Eu falei para ele: você está comprando ação, está indo bem, está recebendo seus dividendos? Continua aí, bicho. Não se estresse, você já está com 82 anos de idade. Pô, né? Pra quê? Quero sentir adrenalina. Rapaz, então aí beleza. Tá no lugar certo. Quer sentir adrenalina, beleza. Só não pode infartar. Olha lá, para quem vai fazer a operação de reversão do Dr. Fabrício, que está utilizando o canal de Keltner? Tem alguém aí que está utilizando o canal de Keltner aí e está fazendo setup de reversão? Coloca no chat aí. Ivan. Tá operando o índice, Ivan? Ou só o dólar? Ou os dois? Ah, índice dólar, beleza. Quem mais está operando aí o índice está começando a ficar ansioso com o, o Robert, operando o índice aí também. Está começando a ficar ansioso em fazer o setup de reversão do doutor aí no suporte principal. Primeira coisa que você precisa identificar aí. Como é que eu estou me sentindo? Estou começando a ficar com a barriga fria, minhas mãos estão começando a suar, eu estou vendo que vai dar entrada aí, vai funcionar, fazer o setup de correção do doutor aqui no suporte principal. Não é isso que você está pensando nesse momento? O que é que eu vou dizer para você? Calma. Durante o dia todinho, o preço ficou lateral. Depois da abertura do mercado à vista, o preço só desceu. Ah, aqui está chegando no suporte, aqui ele vai fazer a reversão. Ainda não. Nananina. Deu. Tirei você da operação, não foi? Não deu nem tempo de entrar, foi muito rápido. Intervenção do Banco Central no dólar. Olha ali. No dólar nem fez cócegas. Ficou na mesma região. Mas o que é que explica essa porrada aqui? Ó, o preço ele chegou, ele fechou um para baixo, fechou dois para baixo e aí ele voltou para cá. A chance do preço fazer isso aqui era grande. E aí ele deu uma porradona. Efeito bola de borracha, certo? Isso aqui é efeito bola de borracha, gente. Aqui não houve cruzamento da média para o preço subir. Elas só se aproximaram aqui. O que justificaria, se tivesse feito o cruzamento, justificaria essa subida. Não cruzou. Respeitou a média de 87, que é uma média de stop. Voltou a descer, fez o sinal vermelho, testou a nuvem e fez aqui o sinal de confirmação. Isso aqui seria um bom ponto de entrada vendedora, sim, mesmo estando aqui.
Olha lá, o preço está descendo de novo. E aqui ele deveria entender essa região aqui de suporte como resistência. Tentou subir um pouquinho, não teve continuidade e está vindo aqui. E ele está violinando o povo. Quem entrou vendido? Isso aqui não é área de venda? Quem entrou vendido aqui achando que no rompimento desse fundo aqui o preço ia ter continuidade, colocou o stop aonde? Acima da média. Onde está acima da média? Está nessa região aqui. Olha o que está acontecendo. O mercado não está perdoando ninguém. Ninguém. A automação está pegando dinheiro de todos os CPFs aí. Eu nem olhei o ranqueamento da Trade Arena só para. Quer ver? Frederico, decidi não operar na conta real. É o que eu estou falando desde o começo, bicho. Hoje não é. Aliás, essa semana não é semana de operar a conta real, porque a volatilidade, o padrão de comportamento que a gente está acostumado, vai para o saco com a posse do Trump. O mercado vai assumir outra característica. E a gente vai ter que rever se os padrões que a gente está acostumado a operar, que são os padrões dos últimos 4 anos para falar a verdade, que é um padrão de lateralização, se isso vai mudar, porque provavelmente com a posse do Trump, a gente vai ter um ciclo de mercado completamente diferente e pode ser que todos os operacionais que a gente tem aqui vão para o saco. Vamos ver o ranqueamento aqui na Trade Arena para ver como é que tá a galera que se inscreveu no índice. Então, ó, eu não operei e o Dantão aqui também não operou. Aí um fez 40, o Ageu fez 141 e. Pai, qual que é o nome do cara? 1 milhão para Manel. Foi bem pra caramba. E dois perderam aqui. Ó, isso aqui, ó, é falta de gerenciamento de risco. Pelo amor de Deus. Uma operação com mercado lateral com esse stop aqui é querer entrar na operação e desligar a plataforma e colocou o stop lá na casa do chapéu. Pode não. Vamos dar uma olhada no dólar. Quem operou dólar? Como é que tá? Poucas pessoas operando dólar. Uma foi muito bem. Uma tá aqui no 0 a 0, outra no 0 a 0 e outra aqui tá um pouquinho menor aqui. E para o dólar, até que aqui os stops estão ok, estão adequados. Beleza. Cuidado no índice, gente. Ó, aqui a gente teve uma divergência de FR? Não, não teve. O preço veio pegar a liquidez abaixo da região aqui de venda só, né? Houve o cruzamento da nuvem com essa média, agora essa média ela tem que servir como suporte, e está havendo o cruzamento dessa média aqui. Então, a movimentação, ela tende a ser compradora? Sim. Mas o preço voltou para onde, minha gente? Ele voltou para a trap zone. Então, o mercado já está mostrando que ele não está seguindo os padrõezinhos que a gente está acostumado, sabe?
Aqui é um sinal comprador interessante e esse aqui a confirmação é compra, tá? Provavelmente o alvo vem aqui novamente para essa região aqui. Vamos ver se ele vai seguir o que de fato deveria acontecer. Vou traçar aqui. O momento de compra foi esse aqui, tá? A realização, eu colocaria o alvo aqui nessa média de 87, com 3 contratos aqui para vocês entenderem, ó. Seria aqui, na verdade, no fechamento de ontem. E o stop estaria aqui. Se eu entrasse nessa operação, o que é que iria acontecer? Vou colocar esse stop aqui como vermelho. Vou colocar esse alvo aqui como verde. E amarelo o ponto de entrada. Vamos ver o que é que ia acontecer? Nesse momento, eu estaria com a boleta negativa. Fez outro sinal de entrada cruzando aqui essa média de 87 e a média rápida. Isso aqui me encanta pensando em compra. E a confirmação seria esse box aqui, ó. Se ele fechar para cima, seria o ponto de entrada. Se fechar aqui no ponto de entrada, vai dar o preço lá na abertura do mercado, o alvo. Mas lembrando que nós estamos, ó, fazendo um W torto aqui. Então, isso aqui teria sido o ponto de entrada, tá? O alvo aonde? Aqui no, na abertura do mercado. A primeira entrada teria sido essa aqui, então a operação ainda estaria válida, né? O trade ainda estava rolando. Teria alcançado o segundo alvo, e aí o stop vem para o break-even quando alcança o segundo alvo. O terceiro alvo estaria aqui no preço do fechamento. Marcelo, esse tipo de marcação que você está fazendo, olha lá, teria pago. Tanto a primeira entrada quanto a segunda. Marcelo, esse tipo de trade que você está fazendo, ele é um trade interessante para quem? Para quem é iniciante e opera o simulador, presta atenção nisso se você é iniciante. O iniciante, ele não quer colocar dinheiro até que ele se sinta seguro. Então, o que que ele faz? Ele vai para o simulador. Sendo simulador, ele entende que ele pode fazer o que ele quiser, que ele de verdade não vai ganhar nem vai perder nada, financeiramente falando. Mas, o que que acontece? Quando o trade dá certo, aí ele fala, ah, que massa, e ele começa a aumentar o número de contratos aqui. E aí, quanto mais ele acerta com o número de contratos aumentado, maior o valor do ganho ele vê aqui. E ele começa a ficar apaixonado pelo que ele vê, ele começa a sonhar quando ele começa a ver aqui 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ele fala, cara, eu achei a mina de ouro. Mas quando dá errado e o stop é acionado,
ele também começa a ver aqui embaixo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil aqui. E aí ele fala, então calma aí, eu vou fazer uma outra operação, tá? Vou fazer uma outra operação para zerar isso aqui. E se ele tem 100 contratos aqui, ele coloca 200. E quando ele faz isso, ele está completamente fora da realidade financeira dele. Está completamente fora da realidade econômica dele. Só que ele não está nem aí, ele só quer ver a boleta dele ficar positiva de novo. E ele vai fazendo uma operação depois da outra até que ele consiga ver a boleta zerada. E depois que ele zerou, ele tenta ficar positivo de novo. E sem ele perceber, algo dentro dele está acontecendo que ele não se dá conta, que é o registro neurológico do que ele está fazendo e que também está sendo memorizado, tanto de fato neurológico quanto de fato emocional. Então ele, no fato neurológico, ele tende a repetir o caminho que já foi feito. No fato emocional, ele não tem a mesma dimensão daquilo que ele está fazendo e ele acha que ele pode repetir aquilo que ele não vai sentir tanto o peso de um stop. Mas na hora que ele vai para a conta real e ele coloca o dinheiro de verdade, como ele não treinou adequadamente, ele fica com o comportamento de hesitação de entrar na operação, porque ele sabe que se ele amargar aquele valor que ele fez na boleta, o bicho vai pegar pro lado dele. Então ele fica com medo de entrar na operação. E quando ele entrar na operação e começar a ir contra a posição dele, ele vai começar a ficar desesperado. E aí, de duas a uma, ou ele sai da operação, ou ele respeita o stop dele, ou então ele vai ficar com a expectativa dele de que o preço vai voltar a favor da posição dele e ele vai afastando o stop, ou chega uma hora que ele tira o stop. E quanto dinheiro ele tiver na conta dele, vai ser a mesma quantidade que ele vai perder. E ainda vai levar um stop compulsório que vai ter que pagar uma multa do stop compulsório e ele vai ficar se sentindo o pior dos piores por algum tempo. Isso vai revoltar ele. E a não aceitação dessa situação de que foi rejeitado, foi expulso do mercado pela corretora, vai fazer ele colocar mais dinheiro na corretora para tentar recuperar o que ele perdeu. Vai perder de novo. Então, simulador, ele é interessante para que você faça esse tipo de coisa que eu estava fazendo. Olha, você está vendo que o mercado ele não está buscando, não está respeitando vários padrões. Ele está violinando, como aconteceu aqui, várias vezes que foram narradas. Essa movimentação aqui, o preço deveria continuar descendo, ele veio de uma maneira muito rápida e buscou o stop de quem tinha entrado nos sinais de vendas anteriores. E de uma forma muito rápida, ele devolveu tudo, enganou o povo, falando que o preço iria continuar descendo. Muita gente vendeu e pegou o stop do povo de novo. Então, se essa sequência de violinadas aconteceu aqui, por que é que eu vou dar o meu capital em risco só porque ele me deu um ponto de entrada aqui? Quem é que me garante que ele não vai fazer o mesmo comportamento aqui agora? E por essa razão eu não fiz a operação, porque o mercado não estava respeitando os padrões do indicador. Começou a respeitar depois que essa muvuca passou e o preço começou a ficar em alta de novo, começou a respeitar. Ele está respeitando essa média aqui como suporte aqui? Está começando a respeitar sim. Então, a partir de agora, eu começo a pensar, olha, o mercado ele pegou a liquidez que ele queria desde a sua abertura, estopando esse pessoal aqui, depois estopando esse pessoal aqui, depois estopando esse pessoal que vendeu aqui com essa movimentação de alta, e aqui o mercado ficou zerado de novo. Ou seja, só quem ganhou dinheiro de verdade aí, com raras exceções, foi a robozada institucional.
Então hoje o mar tá cheio de tubarão e a gente é só sardinha. É legal operar hoje? Não. Vai piorar? Muito. Quando? Daqui a pouquinho, quando o Trump começar a falar. Então, sabe qual é a melhor coisa que você tem para fazer? Fica zerado hoje. Desliga esta merda dessa plataforma. E se não deu nada para fazer hoje, não tem problema. O mercado financeiro vai continuar existindo. A gente vai morrer e o mercado financeiro vai continuar existindo. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde física. Porque no final das contas é isso que importa. Não adianta ser milionário e doente, né? Então, calma. Vamos esperar ver o que é que vai acontecer aí essa semana, como é que o preço vai se comportar, como é que vai ser esse negócio de padrão gráfico, se tem ou se não tem. Vamos ver como é que essa loucura vai acontecer. Você até pode assistir o mercado financeiro para ver como é que o preço está se comportando e começar os seus estudos. Mas não meta o seu dedinho hoje, pelo amor de Deus, não vá meter o seu dedinho amanhã. Hoje, como é feriado, a galera tá, a robozada tá trabalhando. Amanhã a galera começa a clicar com força. Então o preço vai dar umas estouradas para cima e para baixo com uma velocidade que a gente ainda não está mais acostumado a ver. O que vai aumentar e muito as probabilidades de todo mundo ter prejuízo. Marcelo, você está com pensamento negativo. Não, eu estou tendo um comportamento realista. Você pode se dar bem como uma pessoa ali no torneio se deu bem, que foi uma pessoa lá no índice, o resto meia boca, zerado ou negativo. No dólar, uma pessoa se deu bem, o resto zerado ou negativo. Eu estou sendo realista. Então, você quer ser ingênuo e arriscar o seu capital? Boa sorte. Depois você me conta e vem para Terça Trader, que aliás vai ser com o Júlio Bussoli amanhã, tá? E depois você vem para Terça Trader para ensinar a gente a fazer o que a gente achou melhor não fazer. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Se for possível, tirem o mouse do lado do seu computador e façam isso aqui, ó, para assistir o mercado, ó. Fica fica longe, não pegue. Olha de longe. Coloca a tela, coloca a tela do mercado na sua televisão e só estuda. Ah, mas eu vou perder uma oportunidade de ganhar dinheiro. Amanhã tem de novo, tá bom? Depois de amanhã também, semana que vem também. Relaxa, não se agonie. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.